Já imaginou encontrar um namorado para sua mãe ou uma parceira para o seu pai que já está sozinho há algum tempo? Para muitos, vale qualquer esforço para ver os pais felizes e amando novamente. Eu acho que todo mundo tem que ter uma outra oportunidade na vida. Eu acho que vale a pena, sim. A pessoa que a gente mais ama, querendo ou não, são os nossos pais. E eu acho que eles estando felizes, nós também estaremos. Você, por exemplo, apresentaria um pretendente para sua mãe ou para o seu pai, se fossem solteiros? Não, aí já é demais, né? Inclusive, eu gostaria muito que minha mãe arrumasse um namorado, né? E entre os famosos, os filhos também ficam na torcida. Olha só a Thaís e a Marcela. As duas são atrizes, têm uma vida super corrida, mas são parceironas. E principalmente a Thaís está sempre apoiando a mãe. Além da Thaís, a Marcela tem outra filha mais velha. E desde que se separou do marido, quando elas ainda eram crianças, a cumplicidade entre mãe e filha só aumentou. Como que é o teu comportamento em relação à tua mãe? Quando a gente fala de relacionamento amoroso. Tô vendo que depois que ela já criou a gente, ela precisava também se cuidar um pouco, né? Quanto tempo depois você começou a namorar, depois da separação? De apresentar pros meninos? É. Eu acho que uns 9 meses, 10 meses depois. Mas e aí, Thaís? Qual o tipo ideal para sua mãe? Não tem tipo dela, também acho que tem que fazer ela feliz. Mas acho que tem que acompanhar a fase da vida dela, né, também. Eu não importa de ter uma pessoa mais nova, você já namorou pessoas mais novas, mas que acompanha a mesma fase da vida. Minha mãe não quer mais ter mais filho, então não adianta namorar uma pessoa que quer ter, entendeu? Já em Hollywood, o astro Leonardo DiCaprio, que vive rodeado de belas mulheres, não se conformou em ver a mãe sozinha. Ela estava solteira desde que havia se separado do pai do ator há muitos anos. Um amigo do astro declarou ao jornal New York Post que o ator e uma amiga se juntaram para organizar um encontro às cegas entre o atual namorado David e Irmelin, mãe de Leonardo. Desde então, eles estão juntos. Parece mesmo que lá no fundo, todos querem uma segunda chance no amor. E se for com um empurrãozinho e aprovação dos filhos, melhor ainda. Olá, alunos! Bem-vindos à Escola do Amor, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Vamos ver o que você tem vindo aí na Escola do Amor de hoje. Milene Domingues e Ronald, seu filho, contam como ele arrumou um namorado para a mãe. E tem mais, na Escola do Amor Responde. O que fazer quando o passado de cada um atrapalha uma nova relação? E também, no Ninguém é Perfeito, as primeiras revelações da Ellen e do Thiago. Ajude a gente a fazer o programa. Diga o que você está achando lá nas nossas redes sociais. Vá lá na página do facebook.com/Escola do Amor ou pelo Twitter, @TheLoveSchoolTV, usando sempre o hashtag Escola do Amor e deixe o seu comentário. Muitas vezes, reconstruir a vida amorosa não é uma tarefa fácil, especialmente para os filhos, que têm que lidar com a entrada de uma nova pessoa no lugar da mãe ou do pai, não é mesmo? Enquanto uns têm dificuldade de aceitar um novo parceiro para os seus pais, outros fazem de tudo para arrumarem um. Olha só o que este filho fez. Encontrar o amor depois de 2 casamentos mal-sucedidos não é fácil. Para ajudar a mãe nessa missão, um norueguês decidiu fazer um vídeo. Ela, que foi filmada durante 1 ano, nem desconfiava de nada. The world is a beautiful place. Ele começa descrevendo o mundo como um lugar maravilhoso e diz que, em geral, todos procuram a mesma coisa: amar e ser amado. Love and be loved. A partir daí, apresenta a mãe. Fala que a mãe é solteira e que ele quer ajuda para encontrar o amor da vida dela. O tipo ideal? Um homem que goste de estar nos lugares que ela gosta, que tem interesses em comum, como jogar tênis, nadar, esquiar, praticar yoga, relaxar ao sol, entre outras atividades. No vídeo, ele mostra uma mãe divertida, que cuida da família, e termina fazendo um convite. Se você, seu pai, seu irmão, ama tanto essas coisas como minha mãe, envie uma carta, foto e vídeo para esse e-mail. O amor está no ar e se você for um homem de sorte, vai ser tocado por ele. Se cuida. A mãe, visivelmente surpreendida, pergunta ao filho: "O que você fez?" E ele responde que apenas queria ajudá-la a encontrar o amor da vida dela.
Segundo a família, os e-mails continuam chegando. Eva, junto com os filhos, está selecionando os candidatos sérios. Será que vai dar namoro? E nós trouxemos hoje um filho que também deu uma ajudinha para a mãe. O Ronald, quando ele tinha apenas 11 anos, ele já via a necessidade da sua mãe ter alguém. Sejam bem-vindos, Ronald e Milene. Poxa, que maturidade sua, né? De 11 anos ele já pensava em você, né? Já considerava a sua solidão, né? Muito obrigada, nós que agradecemos. Chefã, assiste sempre. Legal. Né, é engraçado, assim, o Ronald sempre teve essa preocupação de meio de pai comigo. Não sei se é porque nós sempre ficamos muito sozinhos, assim, né? Desde que nós nos separamos, assim, eu me separei do pai dele. O pai dele ainda estava no auge, jogava ainda, e estava sempre fora, acabou indo morar em outro país. E eu resolvi continuar morando, a gente morava na Espanha, eu resolvi logo que me separei continuar morando lá por causa do colégio, eu achava que ali a tranquilidade para ele, criar ele seria melhor, então continuei morando lá. E nós vinhamos só de férias, então durante o resto do ano nós passávamos sozinhos, né, assim. Então criou uma amizade muito forte, uma dependência. Às vezes eu tinha que falar para ele, meu filho, você é só meu filho. Assim, para ele não ter essa responsabilidade de homem da casa. Mas ele sempre teve essa coisa de cuidar de mim. E eu acho que já pensando no futuro, ele não queria me ver sozinho. Bom, vamos ver um pouquinho mais sobre os momentos da sua carreira, a sua vida, que estiveram bem ligadas, né, com a sua vida afetiva também. Vamos acompanhar mais sobre a história da Milene. Milene Domingues ficou conhecida como a Rainha das Embaixadinhas. Em 1997, durante uma exibição, ela manteve o controle da bola por 9 horas e 6 minutos. Foram mais de 55 mil embaixadinhas. Milene Domingues foi modelo e também jogadora de futebol. No Brasil, defendeu o Corinthians e no exterior, jogou na Itália e na Espanha. Aliás, a transferência dela para o futebol espanhol foi a mais cara até então do universo feminino. Saiu por cerca de $200 mil. O bom desempenho nos amistosos de seu clube, Rayo Vallecano, foi o suficiente para garantir uma vaga na Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2003. Se retirou do futebol em 2009 em virtude de lesões no joelho, um ano depois de ter sido campeã da segunda divisão espanhola com o Pozuelo. Paralela à carreira esportiva, ela também era notícia com os assuntos do coração. Aos 19 anos de idade, se casou com o ex-jogador Ronaldo. Na época, ele jogava na Inter de Milão e era considerado um dos melhores do mundo. Quando subiram ao altar, ela já estava grávida de Ronald. 4 anos depois, eles assinaram o divórcio. Mas muito antes, a união já havia chegado ao fim. Quando saiu na imprensa, eu já estava separada há quase um ano. Alguns meses depois da separação, ela engatou um namoro com o jogador espanhol Davi Ganzo. Ela chegou a anunciar que se casariam, mas depois de 5 anos, a união chegou ao fim. Milene ficou alguns anos sem namorado e há 4 curte a relação com o professor de jiu-jitsu Rubens Lopes. E sabe quem armou tudo? Bom, essa é uma outra história. Bom, Milene, o pessoal sempre conheceu, pelo menos eu me lembro na época, desse seu recorde que você bateu aí de 9 horas. Foi pro livro dos recordes isso, não foi? Não chegou aí. Não? Faz muito tempo. Mas assim, foi um pouco de falta de informação mesmo. Porque quando eu fiz o recorde, foi algo pessoal. Eu queria saber até quando eu chegava, porque sempre que eu pegava uma bola, eu fazia, sei lá, 100, depois eu fazia 200, depois 500. Eu queria saber até que ponto eu chegava. Então eu fiz um treinamento com um preparador físico, que era até do São Paulo na época, o professor Muricy. E aí, eu falei, agora eu tô preparada fisicamente, eu vou tentar ver se eu consigo ficar 1 hora, 2 horas, quem sabe, né? E aí eu fiquei 9. Só que eu não sabia, assim, que para entrar no livro dos recordes precisaria, assim, chamar alguém do Guinness, que isso fosse filmado, que tivesse
uma pessoa responsável. Eu fiz meio que pessoal, vamos ver até que horas, quanto tempo eu fico aqui batendo bola. Bom, e pelo jeito até hoje você não abandonou a bola, tô vendo aí de pé, perna engessada, o que foi isso? Uma torção, é a idade, porque eu fiz completamente sozinha. Antes eu me machucava quando alguém me dava uma entrada forte, numa disputa de bola, mas essa não, foi sozinha realmente, não vou nem mentir. E o Ronald, ele joga bola com você de vez em quando? Sim. Eu jogo, legal, né? Eu jogo quase toda segunda também. Eu acho que poucos filhos têm uma situação igual a sua. Exatamente, é isso que eu estava pensando aqui. É engraçado. Eu jogo futebol com a minha mãe. Uma coisa... Joga melhor que eu. Joga melhor ainda. Agora, Ronald, quando que começou essa sua preocupação? Poxa, a mamãe precisa de um companheiro. Cara, sempre fui muito eu e minha mãe e eu, lá na Espanha. Sempre era assim, principalmente depois que ela se separou do Davi. E eu tava me cansando dela, não aguentava mais. Mentira. Mas eu sempre me preocupei muito, como ela mesmo disse antes, eu sempre me preocupava muito com ela, com o bem-estar dela principalmente. Quando ela ficava gripada, era eu que tava lá colocando termômetro nela, sei lá, comprando remédio, enfim. E aí eu percebia que muitas vezes, por exemplo, ela ia lá no colégio, e aí a mãe de fulano vai na casa do outro e vão jantar junto pra conversar. E eu vi que a minha mãe também não fazia isso daí, não tinha namorado. Minha mãe vai sair com o namorado hoje, vou ficar em casa sozinha. Eu falei, pô, minha mãe vai ficar comigo. Aí eu meio que ficava com dó, eu falava, pô, minha mãe bem que podia ter alguém além de mim, né? Ela deve estar se cansando de mim, sei lá. Eu acabei ficando de olho aberto até que achei alguém, né? Mas você não tinha ciúme? Você não, não pensava assim, minha mãe vai achar outro homem, vai colocar no meu lugar? Nunca. Porque, pô, a gente sempre sempre tão junto que eu nunca tive esse medo da gente separar, porque eu acho que a gente separar é um negócio mais impossível do que... Mas nunca tive esses ciúmes, não. Eu acho que o Ronald é bem consciente, assim, do lugar dele na minha vida, assim como eu sei o lugar que eu tenho na vida dele. Mas isso que você falou é muito importante, porque nós vemos que hoje em dia tem muitas famílias mescladas, né? E o filho sempre sente aquela insegurança. Agora tem um novo pai, tem uma nova mãe, como assim? E começa a ter problemas com o outro. Mas por que essa insegurança, né? Provavelmente a mãe ou o pai não tem dado a ele essa segurança do lugar dele na vida dela. E a partir do momento que ele começou a ter um pouquinho mais assim, ser um pouquinho maior, ele sempre me acompanhava, sempre. E a gente chamava o Ronald da minha mochilinha, porque onde eu ia, ele virou o mascote do time. Eu tentava acompanhar no máximo possível, para não ter que fazer ela voltar para casa sempre. Eu queria um pouquinho mais fora de casa. Aí eu ficava acompanhando ela, até não ficava sem reclamar. Pode ficar aí, a noite inteira, eu tô aqui. Eu cheguei uma pré-temporada. Pré-temporada assim, é um momento bem forte de treinos. Nós treinamos 2 vezes por dia, é forte, então você, assim, treino da manhã, almoçou, vai dormir, porque no final da tarde tem um treino, terminou o treino, jantou, vai dormir, porque no dia seguinte tem treino, e assim durante 15 dias. E nós iríamos fazer fora da cidade eu morava em Milão, então a gente ia fazer numa cidadezinha de montanha, assim, que normalmente faz por causa da respiração, que você melhora, né, em altitudes. E aí o meu técnico me permitiu levá-lo. O Ronald tinha 2 anos. Então ele ficava lá brincando com a mãe das outras, assim, mães de outras garotas que jogavam. Porque o futebol feminino também te dá essa flexibilidade de os treinadores entenderam a minha posição de mãe. E que sabiam que se eu tivesse que escolher entre ser mãe e jogadora, eu largaria o futebol. Então sempre me permitiram, e o Ronald fez parte disso, tanto que ele sempre fala assim, é engraçado, né? O pai dele é um fenômeno do futebol e um dos melhores jogadores do mundo, mas ele teve mais contato com o futebol com a mãe. Sem dúvida. Agora, como que você acabou sendo aí a ponte entre a sua mãe e o Rubão, o atual namorado dela? O Rubão foi engraçado, ele começou como segurança. Aí a gente criou uma certa intimidade e eu comecei a gostar muito dele. Ele me levava para campeonato de futebol, para ir para o parque, para alguma festa que tinha sido convidado, qualquer coisa, para o cinema. Ele levava a gente também. E aí acho que a minha mãe começou a meio que dividir essa intimidade comigo, também com ele. Aí eu comecei a pensar, cara, só imagina, comecei a ter uns pensamentos muito loucos. Aí eu imagina se
Aí acabou que esse Imagina Se virou um relacionamento que tá há 4, 5 anos, né? 4 anos. 4 É anos. engraçado que ele falava assim, eu falava, eu gosto de tal música. Ele falou assim, o Rubão também gosta dessa música. Você não acha que vocês combinam? Teve uma época que eu tentava relacionar tudo a eles Começou a plantar semente. Como assim? Ele me fez falar, prestar atenção numa situação que eu não estava prestando atenção em momento algum. E não por nada, mas porque eu não estava, não preparada, mas não estava buscando. Teve algum relacionamento assim que você não gostou que ela teve? Não, acho que todos os relacionamentos que a minha mãe já teve, eu sempre me dei muito bem, porque justamente por isso de eu saber o espaço que eu tenho na vida dela. Eu nunca tive essa crise de ciúmes, por exemplo. Agora ela deve ter ciúmes de você, não? Só um pouquinho. Um pouquinho, né? Já tem namorada? Não, no momento estou solteiro. Aham. Ela tá feliz. Eu acho que ele é novo. Mas assim, eu acho que relacionamento, o Ronald é uma pessoa muito emotiva. E como eu, assim, não posso nem falar nada, porque às vezes eu falo, Ronald, não faça isso. Aí eu olho e falo, eu sou igual, eu não posso nem falar nada, porque se você é assim, eu te ensinei a ser assim. Então, eu não digo para assim, não se divertir. Imagina, ele gosta de música, ele toca em algumas festas. Então, eu quero que ele se divirta. Mas, assim, acho que ter um namoro e sério, porque eu tenho certeza que ele não levaria isso como brincadeira, nem um passatempo, eu acho que ele sofreria muito agora. Que tem outras coisas para fazer mais importantes, de mais prioridade. Não que eu seja contra, né? Eu aceitaria, mas eu acho que poderia esperar. E você vê a sua mãe e o Rubão casados? Acho que sim, os dois levam bem a sério, eles se dão muito bem, eu acho que eles combinam muito desde o começo, né, que eu tenho falado isso daí, repetido muitas vezes, e eu não me surpreenderia em ver os dois casados, sinceramente. Tá vendo? E o Ronald não pode nem levar aliança, porque o tamanho que ele tem. O seu namorado já fez metade do trabalho, ele já ganhou o filho. O seu filho. Aí fica a dica pros os homens que querem conquistar uma mãe, conquiste antes o filho. Porque é meio caminho andado. Eu acho que a sua namorada vai ter que conquistar a sua mãe também, a sua futura. Difícil. Olha. Jesus, vai ser difícil. Eu tô com a pergunta aqui coçando a língua. O que está faltando? 4 anos. O que está faltando? O Rubão está nos assistindo aí agora? O que está faltando, Rubão? Deixa a bola com ele, não vai nem responder. Se bem que eu tenho que maneirar porque ele é professor de jiu-jitsu, não é isso? Calma, não tô pressionando. É só uma sugestão. Fica à vontade. Calma, fica à vontade. É que é engraçado, assim, isso sim eu tomo como lição, eu acho que por isso eu não tive outro filho. Eu adoraria ter 3 filhos. Assim, eu sempre quis, eu sou de uma família com muitos irmãos, então eu não queria que o Ronald fosse sozinho da minha parte, né, que do pai dele, ele tem mais irmãos. Mas eu fiquei pensando, eu fiquei grávida logo no início de um relacionamento, casei, tive meu filho com 20 anos, eu fiquei pensando assim, foi tudo tão rápido, falei, então agora eu vou namorar tranquilamente, depois a gente casa, depois tem um filho. E todo relacionamento precisa de uma definição, ou seja, você tem que saber para onde estamos indo, porque você tem planos, a outra pessoa tem planos, e muitas vezes essa indefinição faz com que a pessoa fique pendurada, sem saber, poxa, para onde a gente está? E ela não quer ao mesmo tempo pressionar a outra. Né? A última pergunta para o Ronald. Ronald, o que você diria para aqueles filhos ou filhas, né, que tem a mãe nessa situação, ou o pai, mas fica morrendo de ciúme, não quer que o pai case de novo, não quer que a mãe case de novo, é possessivo com o pai ou a mãe, que infelizmente o relacionamento anterior não deu certo e a mãe está lá sozinha. Por exemplo, você em breve vai cuidar da sua vida, sua mãe vai estar sozinha novamente, ou não sozinha agora com o Rubão, mas o que você falaria para esses jovens? Como que eles resolvem isso dentro da cabeça deles? Eu acho que é importante você ter na cabeça que, primeiro de tudo, a sua mãe e seu pai vão te amar incondicionalmente para sempre. Você é aquele um amor que
nunca vai sair do coração deles, porque simplesmente não tem como, tipo, existe ex-namorado, existe ex-marido, mas ex-filho não existe, sinceramente. Ex-pai não existe, ex-mãe não existe. Então, acho que essas coisas você tem que ter na mente que isso não vai mudar, e saber dividir, né? E você não sempre querer tudo pra si mesmo. Pensar na outra pessoa, né? Exato. É muito importante. Milene, alguma coisa que você traz com você, lições dos relacionamentos anteriores, coisas que você diz assim, poxa, aprendi isso, não vou repetir esse erro, gostaria de deixar esse conselho, essa dica, o que você diria? Nós, mulheres, acho que em geral, lógico que sempre muda alguma coisinha de uma para outra, mas por ser mais emotiva, a gente sempre, assim, se doa mais. E depois cobra essa doação do parceiro. Então eu sempre tive em mente assim, pô, eu deixei de ir jogar bola hoje porque eu ia jantar com você. E aí o cara vai e fala, eu fui num churrasco com os amigos. E aí eu cobrava disso, eu falava, pô, deixei de jogar futebol e você vai no churrasco com os amigos. Então esse tipo de conflitos, assim, eu acho que isso já não acontece. É uma lição que eu aprendi, que é essencial, essa coisa do egoísmo. A gente toma uma decisão pelo outro, que em nenhum momento ele falou que ia jantar comigo, mas eu já tinha tomado a decisão por ele, e aí rola, né, assim, estresse, briga e desentendimento de uma coisa que não é necessário. E antigamente eu cobrava demais. Tudo que eu fazia, o outro tinha que fazer também. E esperar também, às vezes, que o outro leia a mente, né? Como você falou, você, na sua cabeça você resolve ou pensa de uma forma. Já tinha feito toda. Todo um roteiro. E espera que a outra pessoa está entendendo tudo, especialmente o homem, que é muito desligado, né? E não pega as mensagens. Às vezes a mulher é bem óbvia, só falta fazer uma faixa e colocar né, na cozinha, alguma coisa assim, olha, eu quero sair hoje, nesse fim de semana. Mas ele não pega. Eu imagino que o Ronald deve entender bem as mulheres, né? Então. Porque ele foi criado por uma mãe que passa essa sensibilidade também pro filho. E só a mãe, assim, ele não teve outra referência. O pai sempre estava viajando, sempre estava em um trabalho diferente, né? Porque durante a semana treina, no fim de semana joga. Não é como um pai de família que normalmente trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo. Pode ser que tenha algum trabalho, mas normalmente está livre. O pai dele não tinha essa coisa de vir a cada 15 dias, porque não tinha condições. Então, tadinho, foi só... Mas fez um ótimo trabalho. Com certeza, né? Você fez um ótimo trabalho. Não, obrigada. E a esposa dele vai agradecer lá na frente, com certeza. Lá pra frente. Bom, muito obrigado, Milene, obrigado. Obrigada. Vocês, parabéns, tá bom? E espero que vocês continuem assistindo a Escola do Amor, claro, especialmente você. Sem dúvida. Ronald, também. Bastante. Tá? Para preparar para o futuro. Bom, chegou agora a hora do teste. Eu quero chamar a atenção de todos os alunos. Nós vamos mostrar uma simulação de uma aluna cuja bagagem está atrapalhando o seu novo relacionamento. E nós queremos saber quais os alunos saberiam dar um conselho inteligente a ela. Participe pelas nossas redes sociais, facebook.com/Escola do Amor ou pelo Twitter, @TheLoveSchoolTV. O que você acha que ela deve fazer? Acompanhe. Eu não gosto quando o telefone toca, quando ele recebe uma mensagem, quando ele atende longe de mim. Mas eu não confio na pessoa que eu amo. Olá, Cris e Renato. Adoro assistir o programa de vocês. Sou divorciada há 3 anos e estou namorando um homem também divorciado. Mas ambos têm medo, pois já temos muitas frustrações dos relacionamentos anteriores. Ele muito mais, pois já foi traído 2 vezes. Oi. Eu sabia que eu ia te encontrar aqui. Nosso cantinho. Desculpa por ontem, eu perdi o controle. Eu fui casada por 7 anos, mas fui traída por uma mulher da internet. Gustavo, a gente não pode ficar assim. A gente precisa confiar um no outro. Eu confio em você, Bela. Eu só acho que você... Você não confia em mim. É claro que eu confio em você. Eu só não sei porque a gente tá assim.
Eu não quero brigar com você, mas você precisa entender que eu não sou seu ex-namorado. Eu não vou trair você com ninguém na internet. Se eu tô na internet é porque eu gosto de conversar com os meus amigos. Eu tô lá pelos meus amigos, não pra trair você. Por mais que você diga que não, nós estamos passando pelas mesmas coisas. E eu não sou a sua ex-namorada, eu sou bem diferente. Eu sei disso. Por que você mexe nas minhas coisas, então? Porque eu sei que você mexe. Sinceramente, Gustavo, não é saudável pra gente. Eu não tô feliz. E como ele foi traído com um amigo da ex, temos nossos receios. Ele só vê os meus defeitos e como tenho muitos, não sou ninguém pra julgar e apontar os defeitos dos outros. Você não vai dizer nada? Eu não quero perder você. Mas eu também não quero te fazer mal. E eu não sei mais o que fazer, Belas. Pra você, eu sempre sou o culpado de tudo. É por isso que eu acho que o melhor é a gente... Peraí. Você tá querendo terminar comigo, é isso? Por que você só vê os meus defeitos? Eu não tô falando só dos seus então defeitos, você fala de Bela. tudo, o tempo não todo é só você fala os dos meus seus defeitos, é o tempo todo. Quem tá ligando pra você? Que isso, Gustavo? Quem tá ligando pra você? Gustavo, a gente precisa de ajuda. Eu só não sei por onde começar. Eu só não quero perder uma pessoa que eu amo. Me ajude, Renata e Cris. Que drama, né? E a verdade é que os dois estão no meio desse problema porque os dois estão fazendo drama, ou seja, estão deixando as emoções aflorar, mas não estão usando a cabeça, não estão usando a razão. E a gente vê que nenhum dos dois está preparado para um relacionamento, na verdade. Na verdade, para você ter um relacionamento, você tem que ter confiança. E os dois não têm confiança. Ele não tem confiança nela, ela não tem confiança nele. E uma das coisas que a gente vê que talvez gera essa desconfiança é justamente essa questão deles não serem tão transparentes um com o outro, né? Se você quer conquistar a confiança do seu parceiro, primeira regra, seja transparente. Ou seja, você quer, tá bom, você quer usar o celular, tá bom, mas não fique escondendo o celular, não fique colocando senha. Ou se tem a senha, deixa ela ter a senha. Não tenha essas coisas escondidas, porque a pessoa que já foi traída, ela vai achar que você está traindo. Mesmo que você não esteja, ela vai achar. Ela vai ter essa desconfiança e ela vai causar um problema ali entre vocês. E mesmo que você não esteja fazendo nada de errado, por ela já ter passado por isso, infelizmente, essa vai ser a reação dela. Não fique colocando amizades do sexo oposto na sua rede social. Se a outra pessoa já não tem a confiança em você, para que você vai estimular as imaginações negativas da outra pessoa? Então, são coisas que vocês têm que começar a eliminar da vida de vocês para não estimular, não provocar aquele medo, aquele trauma que está ali dentro. Deixar esse trauma curar. E isso, se vocês fizerem as coisas certas, com o tempo vocês vão acabar mostrando, provando um para o outro que vocês são diferentes dos seus respectivos ex. Tá bom? Bom, eu gostaria de dar os meus parabéns para os alunos que acertaram na resposta, no conselho lá nas nossas redes sociais. Isso mostra que você tem aprendido direitinho a amar com inteligência. E nós curtimos e retuitamos os seus comentários. Agora, se você também está precisando de conselho para o seu relacionamento, envie a sua pergunta para o site escoladoamorresponde.com. Mas, é claro, você viu a aluna dizendo aí que ela reconhece que ela precisa de ajuda, os dois precisam de ajuda. Então, tem situações que não se resolvem com um conselho que a gente pode dar aqui. O tempo é limitado e nós não sabemos os detalhes, mas os problemas das pessoas têm raízes. Eles vêm de traumas, vêm das bagagens e são bem difíceis de ser compreendidos. Então, foi o que aconteceu com a Priscila. Veja só os problemas que a Priscila teve na sua adolescência que afetaram a vida amorosa dela por muitos anos. Preste atenção. Até que ponto a polícia consegue combater os casos de estupro? Os números crescem assustadoramente. E no Brasil, já são registrados cerca de 6 casos a cada hora. A maioria das vítimas é menor de idade.
E, em grande parte, os agressores são próximos a ela. No caso da Priscila, foi o ex-namorado. Perdi meu valor e todos os meus sonhos. Podia ser qualquer um na rua que eu não conhecesse, mas ele foi o que mais me prejudicou. Priscila, quantos anos você tinha quando você começou a namorar? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar. E o ex-namorado? Ele tinha 20. E ele foi o meu primeiro namorado. Nós ficamos juntos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5, até que eu acabei o relacionamento. Ele não aceitou, né? Ele chegou a me ameaçar, eu estudava nessa escola e ele colocou pessoas dentro da escola, né? Meninos da minha idade na época, para poder me observar. E ele vinha te esperar na porta? Sim, né? Nesse dia que eu saí da escola, ele me abordou com mais um rapaz, né? E ele falou assim que queria conversar comigo. E eu falei que eu não queria, porque eu já tinha terminado, não queria mais nada com ele. E nisso ele me ameaçou, ele falou assim, você vai comigo. E ele tinha me falado que a mãe dele estava em casa. E eu acreditei, então eu entrei, até porque eu confiava nele. E foi quando aconteceu. Eu lembro, assim, que foi quando ele começou o ato, foi muito agressivo. E chegou um determinado momento que eu estava fechando os olhos, prestes a desmaiar já. E eu lembro que ele me soltou. Aí nessa, eu saí da casa dele, aí eu saí desesperada na rua, pensando no método de como, o que eu ia fazer dali para frente. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que apenas 35% das vítimas denunciam a agressão. Eu tinha medo de falar para a polícia e dar problema maior para minha família. Fiquei com medo de contar para os meus familiares, eles acharem que eu era qualquer uma, porque eu perdi o meu valor. Continuei sofrendo e isso acarretou muitos problemas, saúde. Comecei a brigar muito com a minha mãe, porque minha mãe falava assim, você só faz as pessoas sofrerem, ninguém quer ficar perto de você. Você é uma má influência, você é isso, você é aquilo. E o desespero da Priscila era tanto que ela veio aqui para essa represa com um único objetivo, acabar de vez com o sofrimento. Eu lembro que no dia chovia tanto, essa represa estava bem alta e eu vim decidida a me jogar, né? E foi quando na hora que eu ia me jogar, um rapaz parou um caminhão na avenida, desceu, até eu me assustei, eu dei até uma escorregada. Então foi quando ele veio falar assim, o que você está fazendo? Aí foi quando eu falei, nada não, e saí correndo. Então quando eu saí daqui, eu vi que sozinha eu não ia conseguir, então fui procurar ajuda. E um amigo me falou sobre as palestras, né, de casados solteiros, do Renato e da Cris, e eu fui até lá. Na primeira palestra, a Cris falou algo que foi o que eu até pensei comigo. Eu falei, nossa, ela nem me conhece, ela tá falando a minha história. Tinha que perdoar porque não teve culpa. Então foi quando eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Hoje eu estou preparada para um novo relacionamento. Tive vários frustrados, né? Mas hoje eu estou preparada primeiro porque eu me perdoei. E hoje eu me valorizo e eu tenho certeza que hoje eu vou ser feliz no amor. Você vê, antes da Priscila estar pronta para um relacionamento ou até para ela se dar bem com a própria família, ela teve que passar por uma cura interior. E é o que acontece com as pessoas que vêm às nossas palestras às quintas-feiras, casais e solteiros também. Toda quinta-feira você aprende em termos práticos como lidar primeiramente consigo mesma para que depois você possa se relacionar com outras pessoas. E muitas vezes o seu problema não é de relacionamento, o seu problema é do relacionamento com você mesmo. E isso precisa ser curado e resolvido. Por que você não planeja estar com a gente nesta quinta-feira? Venha participar às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E você não paga nada, temos um amplo estacionamento e creche para os seus filhos. Mas chegue cedo, as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos, sem exceção. E às 6 horas da tarde, aos domingos, nós temos também a palestra para pais e filhos. Esperamos você lá. E no próximo bloco, as 2 revelações do Tiago e da Ellen, Ninguém é Perfeito. Como será que vai ficar o clima depois disso? Voltamos já já. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam.
A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Chegou a hora do Tiago e da Ellen abrirem o jogo um com o outro. Depois do primeiro encontro romântico, vamos saber como é que eles reagem quando os esqueletos do armário começarem a aparecer. Eles têm apenas 4 dias para pesarem os prós e os contras e saber se esse encontro vai ou não dar em namoro. Começa agora a parte mais difícil do Ninguém é Perfeito e cada detalhe é essencial para o futuro desse casal. Vamos então à primeira revelação da Ellen e do Tiago. Acompanhe. Bom, eu acho que quando eu contar pra ele ele vai ficar bastante, acho que surpreso e assustado. Nesse momento de revelação, eu tô tranquilo, porque todo mundo tem alguma coisa ruim, ninguém é perfeito. Chegou a hora da Ellen fazer a sua primeira revelação. Está passando muita coisa pela cabeça do Tiago. De repente, o que ela me contar pode mudar, porque existe essa possibilidade, mas eu quero ouvir. Essa fase da minha vida durou mais ou menos uns 4, 5 anos. O que pode ter afetado tanto a vida dela? Bom, eu tenho uma coisa para te contar. Uma coisa que mexe muito comigo, foi muito difícil para mim. Quero saber o que é. Então, em um dos meus relacionamentos, eu fui vítima de agressão, né? Eu não imaginei que a revelação dela fosse algo do tipo, que é muito extremo, uma agressão a uma mulher extremamente lamentável. Isso começou com uma coisinha boba, um empurrãozinho. E permaneceu com a pessoa mesmo assim? E depois continuamos. Mas por quê? Mas assim, a princípio foi só uma coisinha, uma coisinha boba, né? Que eu não achava que ia chegar onde chegou. E mesmo assim você decidiu continuar com ele? Não, depois terminou. Eu me separei, claro. Não fiquei mais junto. Por esse motivo eu não quis ficar mais com essa pessoa. Mas foi uma coisa bem difícil. Eu acho assim, lamentável um homem que faz isso com uma mulher. Achei bem bonitinho isso que ele falou, né? Acho que é bem... já vejo que ele tem uma cabeça totalmente diferente do que essa pessoa que eu convivi. Muitas mulheres, elas não... Acho que elas omitem isso, né? Tem vergonha, não procuram ajuda porque não tem... Às vezes até por medo, né? Então... Mas você não chegou a denunciá-lo? Eu fiz várias coisas, assim, pra me proteger, né? Pra sair daquela situação. Não é que eu não queria sair, é porque, assim, a todo momento eu era ameaçada, eu era perseguida. E a sua família sobre isso? Sabiam? Seus amigos? Eles tinham conhecimento que você era agredida pelo seu namorado? Então, no começo não. No começo, assim, eu escondia bastante. Eu não queria envolver ninguém, a princípio, pra não assustar as pessoas. E graças a Deus hoje tá tudo bem, separei, claro. Pela experiência, eu acho que eu já consigo escolher melhor, né? Eu já consigo analisar o perfil da pessoa e ver se isso pode acontecer ou não. Eu acho que vai levar traumas para outros relacionamentos, porque é normal, ela passou por um momento marcante de agressão física. Eu achei que ele fosse ficar bastante assustado, eu achei que ele até meio que ia recuar, assim, em relação a mim. Mas eu acho que ele ficou, assim, mais preocupado por eu ter passado por isso. Um homem agrediu uma mulher, não foi isso que eu aprendi em casa. Essa revelação que eu tenho para fazer para ela é algo muito duro para mim, de 8 anos de privação, de muito sofrimento para mim e para minha família. Algo bem complicado, bem íntimo, mas que hoje eu falo com tranquilidade. Não contando que matou ninguém, roubou. Acho que coisas desse tipo assim, acho que é difícil aceitar, né? Mas para qualquer um. O apoio dela vai fazer toda a diferença. Hora do Tiago abrir o jogo. Ele não tem a menor ideia de como a Ellen vai reagir. O que você tem para me
contar. É um sofrimento muito íntimo, muito interior que eu vivi a vida inteira e que de certo modo ainda vivo hoje. Vocês conhecem ou já ouviu falar sobre toque? Eu conheço, assim, já ouvi falar bastante. Onde eu trabalho a gente lida muito com isso também. Mas você sabe exatamente o que é o... Transtorno obsessivo compulsivo? Sim. Que tipo de transtorno? Eu imaginava a comida sendo mastigada, é algo que me trazia ânsia e repetitivo. O toque era sempre repetitivo. Nossa, é diferente, né? Eu já vi vários casos de toque, mas não assim. Mais profundos. É a repetição, basicamente a repetição de imagens, uma voz desagradável na sua mente, como eu tenho, faça isso ou aquilo vai acontecer com você ou com alguém da sua família. Você está vivendo um momento bom, abre e fecha a porta até dizer chega. Você faz algum tratamento? Eu fiz tratamento, tomei medicação, mas hoje é mais controlado, como já vida adulta, enfrentamento, é superação a cada dia. Só te interfere nessa parte, assim, se não conseguir se alimentar ou tem algum outro tipo de interferência? Então, isso foi quando eu era criança. O toque é considerado uma doença? É considerado uma doença. E por muitos psiquiatras, a pior doença do mundo, porque você sabe o que você está fazendo. Ele se sente um louco. Ele se sente louco e consciente daquilo. Eu procurei, assim, entender como aconteceu, o que ele buscou de ajuda e, assim, o que isso influencia na vida dele, né? Atualmente, se ele faz algum tratamento, se ele precisa, né? Tem que estar sempre, assim, tomando algum medicamento para controlar isso. As pessoas, por desconhecimento, às vezes, pode ter um impacto negativo, mas quando você explica melhor o que é, como no caso minha mãe, quando eu contei, teve aquele impacto, aquela coisa diferente, mas quando você explica, a pessoa entende. Essa revelação dele acho que não influencia muito, não ia influenciar no meu relacionamento com ele. O toque trouxe muitas limitações a ele. E o Tiago precisa de uma parceira que entenda bem o problema dele. Ellen pensou que iria morrer. Para o Tiago, ela passou por um trauma que pode influenciar seus próximos relacionamentos. Qualquer revelação tem um peso, né? Mas a verdade é que a gente tem que saber quanto elas vão interferir no dia a dia desse novo relacionamento. E é o que vai determinar o nível de importância que elas têm para cada um. Mas não acabou por aí, ainda tem mais. Qual será a segunda revelação que a Ellen tem a fazer para o Tiago? E o Tiago, o que será do passado dele que vai ser desenterrado agora? Como ambos vão reagir? Vamos ver. Um novo dia começa e novos segredos serão revelados. E olha só onde eles estão. Um lugar que parece não ter para onde fugir. O que eu vou contar para Ellen hoje é muito difícil para mim e remete a um abismo, algo angustiante. É hora de sinceridade. É tudo ou nada. Minhas expectativas para o dia de hoje é conhecer melhor o Tiago. Eu não acho que ele está sendo muito natural, não está sendo ele mesmo. Então, eu espero que hoje eu consiga ter uma visão melhor do que ele é, entendeu? Porque eu me afastei de amigos, familiares, foi muito difícil. Tanto que quando essa situação se encerrou, muitos ficaram mais tranquilos. Tudo bom? E aí, o que você tem para me contar diante desse lugar tão misterioso? Respirar fundo, né? Profundo, né? Angustiante para mim. E o que eu tenho para contar, revelar para você é igualmente angustiante. Para mim, um abismo, uma prisão que eu vivi durante muitos anos. Eu tive um relacionamento de 6 anos, de possessividade, ciúmes. E, de certo modo, agressividade também, como no seu caso. Passamos mais ou menos pela mesma situação. Então. Sim, ela tinha ciúmes dos meus amigos, até da minha cachorrinha, para você ter ideia do trauma que eu vivi. Era uma pessoa ótima, muito boa. Muito insegura, né? Muito insegura. Extremamente, na verdade, possessão. Que tirava completamente a minha liberdade. Porque os ciúmes, né, acho que é até saudável, assim, dependendo do nível, né?
Acho que um ciúminho ou outro tem. Mas o grau era além do ciúme. Aí acho que já é uma obsessão, né? Eu não podia nem, muitas vezes, festa de família, conversar com familiares. Então, você não aceitaria, assim, de forma alguma, uma pessoa passar por isso de novo? De certo modo, não. Ciúmes, prisão, pra mim é muito difícil. Você é ciumento? Não. Justamente o contrário. Os opostos, né? Ela até tocou num ponto, o ciúme é até normal, um pouco. Hoje, pra mim, talvez o pouco seja muito. E hoje você tem uma relação com ela? Você contato, algum tipo de contato? Não, eu tinha porque eu acho assim, carinho existe, ela era uma ótima pessoa. Isso aí é um traço, talvez de criação, personalidade, não sei, que refletia na vida dela. E hoje eu não tenho mais contato. O sentimento sempre vai ser de carinho. Tinha muita diferença de idade? Não, a mesma idade. Mesma idade? É. Geralmente, às vezes, não sei, pelo fato da idade assim ter muita diferença, acho que às vezes até acontece os ciúmes, né? A insegurança. Mas... Era questão assim de um ano, praticamente, mas não foi, acho, por ser referência dela, assim, tanto referência, vocês ficaram juntos aquela coisa. Por 6 anos. 6 anos, moramos juntos aguentando por 2. Isso, né? Muitos podem me julgar, assim, como acomodado, de pré-julgamento. Não, é que você pensa que a pessoa vai melhorar, né? Eu acho que... E a gente também tinha uma outra revelação. Eu me sinto assim, um abismo, até para revelar para mim é difícil. Que a gente ficou sem sexo durante 6 anos. Nossa. Que situação, não? O Tiago parece que não percebeu como o que ele acabou de contar mexeu com a Ellen. Mas quem que não queria? Você, ué? Não, ela não conseguia e eu era muito inexperiente no começo. Eu sou muito gentil, não vou forçar a barra. Pelo que eu entendi, foi uma relação de amizade mesmo, porque eu acho que não existe isso. Você é virgem? Não posso perguntar. Não, não sou. Não sou virgem. Essa situação que eu vivia, eu podia ser julgado como um comodista, vamos dizer assim. Alguém parado no tempo e, de certo modo, sem coragem para sair dessa situação, no caso. Aliás, o que você está falando, não sei, né? Aliás, para superar sua, né? esse problema, estudei sexologia há bastante tempo, porque ficou na minha mente. Mas ninguém vive a vida do outro, aquilo que eu vivi. Então não tem como me julgar por esse fato. Se eu estivesse no lugar do Tiago, eu acho que eu sairia fora do relacionamento. Tudo bem, assim, você querer ajudar, querer proteger uma coisa, mas poderia manter uma amizade com ele, mas procurar um outro relacionamento. O sentimento é tudo numa relação. Eu tinha o sentimento, ela tinha, só que não tinha aquela confiança por possessividade, não era nem porque eu não passava confiança. Era questão de uma possessividade. Que você falou, né, que você deixou de fazer muitas coisas até para tentar deixar ela mais segura, né? Então. Sim, eu me enquadrava muito na vida dela. Após essa revelação, eu acho que eu e a Ellen ficamos mais íntimos, porque eu revelei uma intimidade muito profunda da minha vida. Bom, o fato dele ser um cara protetor eu acho bastante positivo. Acho que toda mulher procura isso, né? Tudo fica mais leve depois que a gente fala, revela. E é assim que eu me sinto agora, mais leve. Um homem com o perfil do Tiago é totalmente diferente na minha vida. Eu nunca conheci uma pessoa assim, né? E assim, eu não sei mais o que está por vir, né? Quais serão as próximas revelações, a próxima revelação, né? Não sei o que esperar. Vamos ver o que vem por aí agora. A Ellen está se preparando para falar. Será que vem bomba por aí? Eu achei que seria uma coisa fácil de contar para ele, que não teria muitos problemas, mas pela última revelação que ele me fez, eu acho que vai pegar bem mal, assim. Não me preocupe em nenhum momento se vai me frustrar, porque é da personalidade dela. Se eu vou ter uma relação com uma pessoa, eu tenho que estar animado para saber sobre a intimidade dela. Esse segredo que eu tenho comigo, ele atrapalha muito os meus relacionamentos. Não é todo mundo que aceita, todo mundo que aguenta. Eu tô esperando uma bomba. É bem complicado, acho que nem eu aguentaria. Eu passei por tanta coisa na vida, eu quero saber o que ela passou também.
Você? Tá bem, eu já te agradeço. Vamos sentar. Olha, lindíssimo o colar que eu te dei. Maravilhoso. Gostou? Gostei, adorei. Muito obrigada. Até ficou meio assim, né? Que eu não trouxe nada pra você. Nem Imagina. Então, Thiago, eu tenho uma coisa muito... Eu achava que era uma coisa até tranquila pra te contar, mas depois de uma revelação sua, eu acho que é uma coisa bem difícil. Eu não acho que você vai reagir bem diante disso. Eu não sei, acho que pode ser até decisivo pra você. Tô ansioso pra saber. Quero saber que revelação que é essa. E lá vem. É agora. Então, o que eu tenho pra te contar é que eu sou uma pessoa muito ciumenta. Sério? Bastante ciumenta. Assim, eu não sou de fazer barraco nem nada, né? Eu não sou... Roupa suja se lava em casa, mas eu sou daquela pessoa assim de... Se eu achar que você tá, tipo, interagindo com outra pessoa, que tá... Não sei, se alguém estiver te paquerando e eu ver que você tá correspondendo, eu vou querer, independente de onde a gente estiver, eu vou querer, tipo... Mas vou fechar a cara, vamos pra casa e... Mas esse ciúme é agressivo? Não, jamais. Eu sou totalmente contra a violência. Pelo que eu passei também, sou totalmente contra a agressão física. Eu achei que ele ia ficar bem, assim, decepcionado comigo. Não foi tão ruim quanto eu esperava. Bom, essa revelação de hoje foi baita de um impacto pra mim. Porque desde que eu entrei aqui no programa, meu ponto fraco é mulheres ciumentas. Eu sou muito apegada às coisas, às pessoas, eu tento melhorar isso hoje em dia, mas acho que esse apego, acho que o medo de perder, né, isso me deixa bastante insegura. Eu não acredito muito na amizade entre homem e mulher. Eu Sério? acho que nenhuma das partes tem algum interesse. Olha, posso te falar assim por experiência própria que não. Se você não tem um tipo de interesse, você acha que alguma delas não poderiam ter, assim? Nunca demonstraram. Então, aí é que tá, nunca demonstraram, mas você também pode não ter dado abertura, né? Agora você não vai confiar no que eu falo. Agora, nesse momento, uma coisa eu tenho honestidade. Não, caráter eu acredito nisso. Muito reto. Eu acredito nisso. Você me conseguiu passar isso desde o começo. Isso assim, mas no meu passado, eu já fui muito, mas muito extremamente, né? Hoje eu já tô mais tranquila, eu já fui. Bastante ciumenta, a ponto de colocar detetive atrás do meu erro. Detetive? Agora soou o alarme na cabeça do Thiago. Sério? Lógico. Você gastou seu dinheiro pra isso? Hoje em dia eu não gasto mais. Não ter confiança, termina. Ele descobriu algumas coisas que depois eu coloquei a pessoa na parede e consegui pegar o resto, entendeu? Mas assim, hoje em dia eu não faria mais isso, jamais. O fato de ela reconhecer o erro e falar, não, eu era mais imatura, em tese, porque eu sentia possessividade. É um ponto muito positivo de alguém que reconhece o erro e quer mudar. Eu tô bastante ansiosa, eu acho que eu tô oscilando bastante assim nas decisões que eu tenho. Vai ser assim, uma decisão assim de última hora mesmo. Agora que já sabemos 2 das 3 revelações do Thiago e da Ellen, o que você aí de casa acha? Será que eles vão ficar juntos? O que você percebeu até aqui? Os dois estão se ligando, se encaixando? Está rolando alguma conexão ou não? Vá até a nossa página do Face e participe da nossa enquete. Responda com o hashtag sim, ficam juntos, se você acha que eles vão ficar juntos, e com o hashtag não ficam juntos, se pelo que vocês viram até agora, acha que eles não vão ficar juntos. Vocês vão ter uma semana para participarem e no próximo programa a gente divulga o resultado. Lembramos que o resultado não vai interferir na decisão deles. E não esqueçam, sábado que vem tem a última e possivelmente a mais difícil revelação de cada um. E no final, a decisão dos dois. É no sábado que vem, a decisão do Ninguém é Perfeito. Não perca! E agora vamos dar uma forcinha para um jovem que começou a carreira muito cedo, é batalhador e por isso deixou algumas coisinhas importantes de lado. Yudi, a palavra é sua, pode abrir o jogo aqui com a gente. Vamos saber qual é a dúvida dele. Acompanhe. Um imperativo de carteirinha. Galinha, sai, 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 galinha. Este com certeza é Yuji Tamashiro. Aos 22 anos, o garoto já foi apresentador, dançarino e atualmente aposta na carreira musical. Tô virado no girar, é só você e eu.
hoje nós estamos na casa do Yudi. Esse é o cantinho que conta um pouquinho da história. Você começou aos 7 anos a carreira. Isso, 7 anos de idade eu já fazia show pela Baixada Santista e 8 anos uma produtora lá da Baixada me chamou para ir participar do programa do Raul Gil. Fiquei 2 anos lá como calouro, depois teve um outro concurso, participei, o Silvio Santos gostou da minha apresentação e me chamou para apresentar o Bom Dia e Companhia. Em busca de novos projetos, o garoto aceitou o convite para participar do reality A Fazenda, em 2013. A entrada dele na Fazenda, para nós, na família, foi horrível. Porque nós, assim, não enxergávamos o Yudi, um rapaz de 20 anos. A gente enxergava um menino. Ô, o Matheus acordou pra me ajudar. O que tu tá falando aí? Então, de repente, ver ele se posicionando, eu comecei a enxergar de outra forma. Amadureci bastante, isso foi um aprendizado enorme, assim. Você canta, dança, apresenta programas. É difícil arrumar um tempinho pro amor. Tem que arrumar, senão a gente não vive, né? Yudi teve 2 relacionamentos. O último durou 6 anos. Não deu certo pelo lance dos dois levarem a mesma vida de correria. Eu acabava não entendendo o lado dela, ela não entendia o meu lado. A gente chegava em casa, estava cansado e acabava nem conversando direito, só queria dormir. Há 6 meses, o cantor está sozinho. Inclusive, queria fazer uma pergunta aí pro Renato e para a Cris. Como é que eu faço para conciliar o trabalho e o amor? Yudi, só há 2 maneiras de você fazer isso, e uma ou outra, ok? Ou você vai encontrar uma moça, uma namorada, que vai aceitar ser a carroça atrás desses bois, ok? Ou seja, você está puxando e ela vai atrás, onde você for, ela vai estar, ela vai aceitar a sua agenda de shows, ela vai aceitar os seus horários, ela vai simplesmente ser a carroça atrás dos bois. Ou então você vai ter que diminuir esse passo acelerado da sua carreira para investir no seu relacionamento. Não há como você conciliar as 2 coisas. Eu sei que é um momento oportuno da sua carreira e eu sei que muitos artistas, celebridades, nesse auge da carreira, eles querem aproveitar o momento, eles querem surfar a onda. Mas muitos acabam pagando um preço alto na vida amorosa para alcançar isso. O segredo é fazer um tempo para a vida amorosa, né? Por exemplo, você tem a sua carreira, você pode continuar com ela, mas ter os seus limites. Olha, nesse dia é dia que eu fico com a minha namorada. Até essa hora eu já tenho que estar, já vou ligar para minha namorada. Eu tenho que fazer tempo para o relacionamento. Se você não fizer, realmente não tem como ter. Se você é muito intenso no seu trabalho, quer se dar 100% e acha que todo mundo tem que entender isso, então não é hora de namorar, porque ninguém merece. Nenhuma namorada vai merecer ou aceitar isso, tá bom? A Escola do Amor fica por aqui. No próximo sábado você vai ver as últimas revelações da Ellen e do Thiago e descobrir se eles vão dizer sim ou não. É a final do Ninguém é Perfeito. E mais! Juliana Didoni e Rafael Sardão falam sobre Leila e Yuri, seus personagens na novela Os 10 Mandamentos. Você não pode perder. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.